Bom, meus amigos, aqui nessa videoaula irei explicar para vocês sobre um assunto que pode ser meio difícil no começo para vocês entenderem. No começo para mim foi difícil também, mas depois de eu aprender, isso aqui se tornou mais fácil. Hoje ensinarei para vocês no desenho sobre ponto de fuga, sobre 2 pontos de fuga, que são os pontos ideais aqui para nós começarmos a fazer nosso estilo de desenho. Desenhar de uma maneira mais simples, e a partir do momento que vocês entenderem isso aqui, vocês conseguirão fazer da melhor forma o desenho de vocês. O que eu irei explicar nessa videoaula para vocês? Lembra que lá no começo da videoaula, lá na primeira videoaula, se eu não me engano, sobre o esboço e tudo mais, eu falei para vocês que vocês devem ver o desenho sobre formas geométricas e tudo mais, certo? Então, aqui não vai ser diferente. Tudo que nós usaremos aqui é o que? É o círculo, triângulo, retângulo, elipse, tudo mais. Aqui eu explicarei de uma forma resumida para vocês, que é para vocês entenderem. Hoje nós vamos aprender sobre partes de movimento, como fazer um movimento no personagem, antes de nós dar início aos acessórios, a roupas e tudo mais, entendeu? Sapatos, roupas, colares, brincos e tudo mais. Antes de nós colocarmos tudo isso no desenho, nós precisamos saber isso aqui, que é o desenho principal na realidade. Bom, aqui eu vou mostrar no papel logo depois que eu mostrar isso aqui. Geralmente eu tenho isso aqui que é para mim fazer meus esboços, minhas brincadeiras, seja se eu errar e tudo mais, entenderam? Bom, lembra que eu falei sobre pontos de fuga? Ponto de fuga é o quê? É onde tu vai olhar o desenho. É da onde vai sair as tuas linhas, vai sair os quadrados e tudo mais. Os desenhos aqui, geralmente, eles não precisam ser perfeitos. Aqui nós temos 2 pontos de fuga. Vocês, no começo, podem ser que demorem a entender isso aqui, mas depois que vocês entenderem, isso aqui vai se tornar gostoso e vocês vão querer fazer toda a vida. Bom, aqui vocês veem, de uma maneira simples, que a partir do momento que eu faço essas linhas aqui, que pode ser que no começo não dê para entender, e não precisa ser perfeito o desenho, aqui no próprio desenho nós conseguimos ver o que? Umas formas de onde elas vão dar a estrutura do desenho. Cada ponto de fuga, ele é para onde nós vamos puxar o desenho. Se nós for fazer quadrados, seja círculos, triângulos, nós vamos puxar tudo para aquele ponto. Seja ponto de fuga em cima, seja ponto de fuga embaixo. Tudo isso aqui é um momento para vocês aprenderem da maneira mais fácil. Aqui são 4 pontos de fugas. É uma parte meio ruinzinha de aprender, porque vocês precisarão primeiro aprender sobre 1 ponto de fuga, depois 2 pontos de fuga e 3 e assim em diante. Bom, aqui eu vou mostrar sobre 1 ponto de fuga. O que é 1 ponto de fuga? É da onde vocês vão puxar todo o desenho. O desenho, no caso aqui, ele vai ficar mais pequeno a partir daquele ponto. Então, tudo que vocês forem puxar, vocês irão levar até no final. Mas como assim? Vamos supondo aqui, vamos fazer um quadrado aqui, de bobeirinha. Fizemos um quadrado. Para essa estrutura ficar dinâmica e na forma de um quadrado mesmo, nós iremos puxar para aquele ponto. Mas como assim? Nós vamos imaginar como é que é um quadrado e vamos puxar ele. Ele não vai ser puxado até no final, mas tudo deste ponto ele tem que ser alinhado, entenderam? A mesma coisa serve para fazer o desenho. Mas aí já temos um desenho de um quadrado. Mas a mesma coisa funciona de outro jeito, sim, de outro lado. Vai fazer isso de toda maneira até você pegar a manha de pegar o jeito de fazer tudo isso aqui. Seja em qual posição você quer fazer, mais longe, mais perto, deixar o desenho maior. Isso aqui é tudo uma questão de tempo até você aprender da maneira certa. Bom, fizemos 2 quadrados aqui para nós ter a dinâmica. Mas é que isso é difícil de fazer. Não, é difícil de explicar. Ele é meio incomodado de explicar. Mas a partir do momento que você pega isso aqui, você começa a aprender de uma maneira melhor.
Então, julgando, por ser difícil, não é difícil, é só jeito. Você vai aprender da maneira fácil, que isso aqui depois de você aprender, ele é fácil. Aqui mostrarei um primeiro ponto de fuga e também mostrarei 2 pontos de fuga para vocês, que é para vocês entenderem. Se vocês querem fazer ponto de fuga de cima, querem fazer ponto de fuga de baixo, vai da melhor forma de vocês. Mas aqui é uma forma melhor e resumida para vocês entenderem. Pronto, aqui foi um ponto de fuga. Nós podemos passar para o próximo passo. Lembrando que nesse ponto de fuga, essa linha, não precisa ser perfeita no caso, né? Essa é a chamada linha do horizonte. Então, todo desenho que for baseado, ele tem que ser até aqui. Tem que ser até a linha do horizonte. Se for passar, ele já vai ter que ser usado o quarto linha de fuga, né? Quarto ponto de fuga, no caso. Então, tudo que for... vamos fazer uma explicação rápida aqui. Tudo que for passado, ele terá que ser puxado até lá em cima. Entendeu? Vamos fazer aqui resumido para vocês entenderem. Aquele ponto ali que eu mostrei para vocês, para ele não ser difícil de entender. A mesma coisa vai funcionar com o desenho. Isso aqui é bom vocês entenderem a dinâmica, como fazer os quadrados, que a partir do momento que vocês entenderem isso aqui vai se tornar mais fácil para vocês. Lembrando, tudo que vem de cima, ele se torna mais pequeno na parte de cima, como eu posso explicar. Então, tudo que eu puxar para esse ponto, ele vai diminuir. A mesma coisa façamos embaixo, entendeu? Ele vai diminuir tudo a partir desse ponto. Eu quero fazer um quadrado aqui. Pô, beleza. O quadrado aqui, ele vai ser bem feitinho, ó. Ele vai ter que ser puxado tudo para cá. Fez um quadrado, ele não precisa ser perfeito, porque vocês vão aprender da melhor maneira. Que isso aqui não é difícil de se aprender, ó. Tudo desse ponto ele é puxado até para baixo. Se eu for puxar para baixo, a mesma coisa ele serve na parte de cima. Faz um quadrado, puxa na dinâmica lá, ó, que ele vai entender, ele vai fazer a proporção do desenho ficar melhor para você. Mas como assim? Como nós devemos fazer? Não, é difícil de entender no começo, mas depois de você entender, ele vai ser mais fácil de aplicar o desenho para você. Geralmente na linha do horizonte aqui, os quadrados eles são, como posso dizer, reto, né? Então tudo que eu falo para vocês, vai ser puxado para aquele ponto. Se vocês forem puxar para cima, ele vai ser puxado para cima. Se ele for puxado para baixo, ele vai ser puxado para baixo. E assim em diante, entenderam? Vamos fazer assim, ó. Puxou aquela linha, puxou aquela linha, puxou a parte de cima. Vou fazer um quadradão aqui. A mesma coisa. Lembra que eu falei sobre a parte reta ali, da linha do horizonte, tudo que vem nesse ponto, ele geralmente é reto. Vai puxar para aquele ponto, ó. Se eu quero puxar para cima, ele vai ser variado sobre aquele ponto. A mesma coisa, ele funciona para baixo. Se você for puxar ele para baixo, o ponto ele vai ser a mesma coisa. Difícil no começo de entender, mas depois de você aplicar isso aqui vai ser de uma maneira gostosa de aprender. Você vai querer usar isso aqui toda a vida. Ó, tudo que é puxado é tudo para aquele ponto. Então, geralmente, tu vai desenvolver o desenho todo para aquele ponto. Vamos explicar isso de uma maneira fácil. Vamos sair agora daqui para explicar isso no papel, que é o que vocês vão entender melhor. Bom, ali nós não precisamos de ponto de fuga, porque eu já sei de cor e salteado como é que eu devo fazer isso aqui. Então vamos fazer melhor. Deixa eu só dar uma aumentada na luz aqui. Isso. Ó, pronto. Bom, mas como eu devo fazer o movimento, como eu devo aplicar o ponto de fuga, tudo no desenho. Eu já sei de cabeça, por isso que a melhor função do desenho é aplicar daquela maneira ali que eu expliquei para vocês. Puxar tudo de um lado para o outro, tentar formas geométricas diferentes, o ponto ali, a linha do horizonte que vocês terão que ver,
ele será de uma maneira mais fácil para vocês entenderem depois que vocês aplicar tudo isso. Não precisa ser o desenho ele não precisa ficar perfeito ali no caso. Vocês querem aplicar, vocês farão um desenho, pegue uma régua, faça do movimento e tudo, primeiro ponto de fuga, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, e por aí vai fazendo, ó. Tudo que eu for variando, seja para puxar de um lado para o outro, ele vai me mostrar uma técnica melhor. A mesma coisa o ponto de fuga, ele não funciona só para baixo, ele funciona para cima também. Então é uma dinâmica. Isso aqui depois de você pegar o jeito aqui, isso aqui vai ser fácil. Ficou tudo meio esculhambado aqui, meio difícil de entender, mas isso aqui é fácil. Ó, são 4 pontos de fuga. Isso aqui vai variar do desenho, seja você quer puxar de um lado, seja puxar do outro. Isso aqui é fácil de vocês entenderem. Então tudo que vocês vão fazer é puxar daquele ponto. Quer fazer um quadrado bonitinho, o quadrado ele tem que ser puxado até aquele ponto que vocês pediram. Quer puxar para cima, faça um quadrado ou bolinha, não sei, vai da diferença de cada um. Geralmente eu me aplico melhor com quadrados dessa forma, que para mim é melhor. O ponto de fuga aqui, ó, linha do horizonte e tudo mais, quadrado, se eu for puxar para cima, for puxar para baixo. Não é uma maneira difícil. Depois de você entender isso aqui vai ficar fácil, vai ficar gostoso de entender. Tudo que é puxado para aqueles pontos é dessa maneira que é feito. Ele não tem dificuldade para entender. Mas vamos aplicar isso no desenho agora. Chega de lero. E vamos aplicar ao que interessa. Bom, aqui no desenho eu vou tentar fazer umas 2 a 3 posições de desenhos para vocês entenderem como é que se faz e para explicar de uma maneira fácil, né? Vamos praticar daquela maneira. Geralmente eu gosto de fazer meus desenhos posicionados de cima para baixo, numa estrutura menor para maior, né? Eu gosto dos meus desenhos geralmente fazendo posições, mostrando o pé e tudo mais assim. Mas vamos aplicar isso da melhor maneira. Vamos fazer assim, ó. Como eu expliquei ali para vocês, eu já analisei como é que é o contexto dos desenhos, seja quadrado e tudo mais. A mesma coisa vai ser a funcionalidade. Aqui dá para ver garantidinho, bonitinho. Antes de nós desenharmos e destacarmos, isso aqui é o esboço basicamente, só que é as formas que eu aplico para vocês. Isso aqui é uma estrutura de um corpo, pode ser estrutura do corpo de uma mulher ou estrutura do corpo do homem, mas lembrando que corpo de mulher ele tem uma estrutura mais básica, né? Ele é uma estrutura mais fina, geralmente os ombros dela são menos largos no caso. Vamos fazer uma posição aqui puxando ele para o lado, basicamente. O desenho ele no começo vai ficar meio estranho, parece que vai ficar meio desproporcional, mas depois vocês irão entender na hora de colocar as linhas, as formas bonitinhas dela, entendeu? Geralmente eu começo assim. Eu faço as formas geométricas, imagino tudo como eu expliquei para vocês ali, para ser de uma forma mais garantida e melhor de explicar, né? Mas que difícil. Não é difícil, pessoal. Isso aqui é formas de prática, entendeu? Eu pratico isso aqui basicamente todo dia. Todo dia eu chego do meu serviço, que eu não trabalho só com desenho. Eu pratico isso aqui ao chegar em casa, depois de cuidar do meu pequeno, do meu filho. Geralmente eu pratico isso aqui. Eu tiro sempre 1 ou 2 horinhas a mais do dia para me fazer meus desenhos, porque eu gosto disso aqui, eu quero estudar, eu quero viver disso aqui, do desenho, entendendo? Mas para vocês entenderem isso aqui da melhor forma, é bom vocês praticarem isso aqui todo santo dia. Se quem quer desenhar, quem quer aprender a desenhar, o desenho ele não é um caminho fácil, mas também não é um caminho difícil. Se você acreditar que você consegue, isso aqui é show de bola. Desenho é gostoso de se aprender. E lembrando, você vai desenhar o que você quiser depois que você aprender isso aqui. Então, não tem dificuldade. Lembra, tudo, aqui é tudo movimento de ponto de fuga.
entendeu? Se eu puxo para um lado, puxo para um outro, e é mais fácil para mim, porque eu já tenho vamos se dizendo, a manha de fazer, né? É o costume de fazer. Eu imagino tudo como forma geométrica. E depois eu só vou dando as formas, bonitinho, tudo, deixando ele todo bonitinho. Isso aqui é uma estrutura do corpo de uma mulher, vamos se dizendo. Só a base, né? O corpo ele não vai ficar perfeito no começo, porque vai ter variação, vai ter erro e tudo mais. Então lembrando, puxa ponto de fuga para cá, puxa ponto de fuga, entenda como é que é a estrutura do desenho. Não precisa ficar pesquisando sobre anatomia de desenho e tudo mais, porque se torna difícil de entender no começo, porque se a gente não treinar de uma maneira fácil isso aqui vai virar um bicho de sete cabeças e vai acabar com a nossa mente. Então, o negócio é nós ir treinando com o básico, entendeu? Porque aqui nessas videoaulas eu estou fazendo o quê? É tentando explicar o básico para vocês. Para vocês tentar aplicar de uma melhor forma, de uma melhor maneira no desenho, para não se tornar difícil. Ah, que desenho é difícil. Não é difícil. O desenho ele é gostoso de aprender. E a partir do momento que você entende isso aqui fica fácil. Como aqui, ó, aqui no desenho que eu expliquei a estrutura para vocês. Aqui é uma posição diferente e tudo mais. Eu procuro sempre usar dinâmicas diferentes. Se eu quero desenho quadradinho, se eu quero um desenho mais circular, em formas circulares, entendeu? Vai de cada um. Tem gente que a estrutura do corpo vai ser analisada da forma de quadrado. Tem gente que vai mexer de uma forma melhor, na forma circular. E por aí vai. Cada um se identifica com a forma geométrica melhor. Então não é difícil. Ó, aqui nós temos o começo de um desenho. Ele foi uma base, entendeu? É um desenho, é um esquema de desenho. Então eu uso tudo isso aqui, ó, tudo as formas geométricas eu uso, ó. Seja quadrado, só que em posição diferente, seja como é puxado a linha guia, tudo lá de cima. Então tudo que eu puxo desse ponto para cima, ele vai ficar mais pequeno. Tudo que eu puxo dessa forma para baixo, ele vai se tornar mais pequeno para baixo. Tudo que eu puxo para o lado, ele vai se tornar mais pequeno pro lado, seja da mesma forma para o outro. Então, tudo é uma questão de análise. No começo, ele é difícil. Você não irá entender de começo assim. Tem gente que se aplica melhor. Isso aqui eu demorei, vamos se dizendo, na minha cabeça, né? Porque eu demorei um pouco mais porque eu não estudava só isso aqui. Eu estudava realismo, estudava todo tipo de desenho. Então, para mim, isso aqui no começo foi difícil. Mas depois que eu peguei a manha, isso aqui se tornou fácil, fácil, fácil. Vamos entender outra forma. Aqui nós fizemos uma. Eu gosto de analisar, sempre centralizar aqui o desenho para não dar nenhum BO para vocês não entenderem. Entendeu? Vamos fazer outra estrutura de desenho. Vamos posicionar aqui é uma estrutura de um desenho que é puxado para cima, seja puxado para o lado, entenderam? Usei aquelas mesmas formas ali, usei pontos de fuga e tudo mais, só que na minha cabeça isso aqui já está estruturado. Agora faremos um desenho de frente, para ser básico. Faremos aquele quadradinho, o básico, né? Vamos fazer uma estrutura básica. Esse aqui é o desenho de frente. Então, toda a estrutura do desenho é a mesma coisa ali, ó. Eu esqueci de fazer uma bolinha, mas é só para rosto, no caso, né? A estrutura do desenho ele será feito dessa forma. O desenho ele só é em si aplicado dessa maneira. Faremos o corpo humano. Aqui é o desenho de uma estrutura de uma mulher, poderemos fazer uma estrutura do corpo de um homem. Isso aqui até pegar o jeito, lembra da aula anterior, ela foi preparada nessa função, para vocês entenderem como é que era feita a estrutura e tudo mais. Vamos fazer a estrutura de um corpo aqui de frente agora. Ah, mas não é difícil. Não é. Depois de vocês aplicarem isso aqui da forma correta, isso aqui vai se tornar gostoso e fácil de praticar. Vocês vão querer praticar toda a vida. Então, puxa o desenho, faz aquela forma, ele não vai ficar perfeito no começo. Tudo no começo ele é dificilzinho. Porque nada é fácil, né? Porque se tudo fosse fácil, todo mundo era desenhista. Então, aplicaremos dessa forma.
Aqui que eu já tenho a manha, eu gosto de fazer sempre os quadradinhos bonitinhos, pegando a lateral, tudo. Isso aqui vai ser só o esboçozinho para mim mostrar para vocês como é que vai funcionar a estrutura ali e tudo mais. Lembrando que vocês têm que analisar. A forma mais gostosa de aprender a desenhar estrutura de corpo é fazendo o quê? É sempre batendo uma foto da parte do corpo que a gente quer aprender, né? Vamos se dizendo o rosto, o corpo, a parte do tórax, peito, lembrando que a gente vai querer aplicar isso aqui tudo. Não, quer aplicar formas de roupa. A gente é sempre bom pegar e bater foto de estilos de roupa que a gente quer, ou pegar referências, entenderam? Tudo isso vai influenciar no desenho. Então, faço retângulos, faço com bolinhas e tudo mais, e assim vou aplicando. Porque para mim isso aqui já tá na minha mente, então é fácil para mim explicar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem para entender isso aqui. Espero que ele esteja certinho para vocês entenderem, para vocês não ficar meio... para não se embabacar, como se diz assim, né, no desenho. Perdoe meu linguajar, que muitas das vezes eu erro também nas palavras, porque eu gosto de ensinar as pessoas. Gosto de... se eu sei desenhar, eu gosto de ensinar as pessoas, porque para mim isso aqui é mais que um hobby. Eu vivo disso aqui, entendeu? Eu pratico na tatuagem, eu aplico no desenho. Então, para mim, tudo isso aqui é uma forma. Eu gosto de analisar a forma de outro... o mundo de outras formas, no caso. Eu gosto de analisar bem. A gente que é artista, geralmente não tem muita opção no nosso país e tudo mais, porque aqui não tem tanta função de desenhista. Mas eu gosto de ensinar para vocês o que geralmente eu estou fazendo aqui, ó. Eu tô explicando de uma forma básica para vocês entenderem. Isso aqui é bom de aprender. Eu gosto, seja para tirar um pouco de ansiedade. Isso aqui me tira muita ansiedade. Isso aqui eu fico menos preocupado. Eu gosto mais de desenhar. Eu gosto de... qualquer personagem que eu quiser, eu desenho a partir dessas formas aqui. Vamos ter uma videoaula específica só para isso aqui. Mas vocês irão entender mais para frente. Por isso que eu falo que quando vocês forem desenhar, é bom pegar uma folha e ir desenhando vários esboços e várias tentativas, entendeu? De posições e tudo mais. Deixa eu ver se aqui a câmera tá boa. Às vezes eu não sei se ela tá focando direitinho, porque a minha câmera também não é aquelas coisas. Mas é o que dá para me fazer, né? Vamos fazer agora numa posição de lado ali. Aqui eu puxei para cima. Agora nós vamos fazer uma posição puxada para o lado. Entenderam? Depois de vocês aplicar, para isso tudo se torna fácil. No começo ele é complicado de entender, mas vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu tempo para aprender e tudo mais. Eu não aprendi isso aqui da hora para outra. Eu bati muita cabeça. Eu achei que muitas das vezes eu ia desistir porque eu não sabia desenhar a parte de corpo humano e tudo mais. Mas isso aqui é tudo questão de estudo. Se você estudar, seja 1 horinha, seja meia hora por dia, aplicando isso aqui que eu estou falando para vocês, isso aqui vai se tornar muito fácil para vocês. Perdoe se muitas das vezes eu também não consigo explicar direito. Se a minha explicação não está sendo específica, mas põe nos comentários aí e tudo mais, o que deve ser feito para mim melhorar, entendeu? Porque como eu não tenho uma boa câmera, não tenho uma boa estrutura de função aqui para tentar ajudar, eu explico o que eu tenho, com a minha câmerazinha aqui, com o meu celularzinho básico, só para vocês entenderem. Não, lembrando, eu sempre explico dessa forma assim, ó. Entenderam? Ó? Aquele ponto de fuga que eu expliquei para vocês, o puxado para o lado, ó, ele sempre vai ser puxado para aquelas partes. Então não é difícil no começo de entender. É só uma maneira de vocês entenderem melhor.
Isso é gostoso de aprender, rapaz. Isso é muito bom de aprender quando vocês entendem isso aqui fica tão bom. Qualquer coisa que vir na mente de vocês vão querer aplicar de uma forma diferente, analisar e tudo mais. Olha como o desenho ele sai interessante, várias posições e tudo mais. Isso aqui eu acho que eu demorei, se eu não me engano, eu fiquei umas 3 semanas direto tentando aprender isso aqui, tentando aprender, e eu dizia, bah, cara, que coisa difícil e tudo mais. Mas nada, pô. O importante é a gente treinar, é ver que os movimentos eles são feitos a partir da nossa mente ali. Porque a gente quer aplicar direto o desenho na folha. A gente consegue, só que a gente precisa saber o básico, entendeu? Você precisa saber como é que são estruturas e tudo mais. Bom, ó, aqui já temos quase outro desenho pronto já. Lembrando, aí também temos a posição da frente aqui, tudo que a gente puxa para frente ele fica maior. E por aí vai. Mas isso no decorrer das aulas eu vou explicando para vocês de uma maneira mais fácil. E resumindo para vocês que nem tudo é um bicho de 7 cabeças. No começo ele é difícil mesmo. Mas eu até ia explicar nessa videoaula aqui para vocês sobre desenhar roupas. Mas se eu não explicar isso aqui para vocês, entender isso aqui vai ficar difícil para mim depois para explicar. Opa, aqui deu uma erradinha. Como eu apliquei esse desenho aqui na parte de frente, ele tem que ser puxado para mostrar a estrutura do braço. Prontinho, ó. Tudo é aplicado de uma forma mais gostosa e resumida. Lembrando, estrutura no começo vai ser difícil de pegar. Mas você, com o tempo, você vai entender isso aqui de uma melhor dinâmica. Procurem fotos, porque hoje em dia nós temos a internet, temos tudo aí na nossa mão para ajudar a gente, né? Então, tudo se torna mais fácil. Peguem referências e tudo mais. Bom, aqui eu fiz 3 imagens, mas podemos fazer mais, né? Vamos fazer mais uma estrutura aqui, Eu gosto de desenhar bastante esboço, para vocês entenderem. Tá, o que nós podemos fazer aqui? Tá, vamos fazer um desenho mais puxado do ponto de fuga de cima para baixo. Eu vejo muitos desenhos, assisto muito animes e tudo mais. Então, para mim fica mais fácil de ver qual é a dinâmica de cada desenho. Vamos puxar de uma dinâmica aqui melhor. Puxar o desenhozinho para baixo, né? Ó, tudo que vem nesse ponto ele vai aumentando. Lá diminui, para cá vai aumentando mais. Lembrando que aqui nós já vamos fazer os detalhes para mostrar para vocês como é que ele vai se aplicar. Seja de corpo de mulher, seja de corpo de homem. Então, ó, aqui eu faria uma estrutura dele puxado de cima. E também faria ele espichado numa parte para baixo. Então tudo que for nesse ponto ele vai ser puxado para baixo. Aí aqui no caso ele diminui, em vez de ele aumentar. Tudo para aquele ponto ele vai diminuir. Para cima a mesma coisa. Testem bastante posições. Vocês terão várias opções. Procure o desenho que melhor se aplica a você. Se você é da geração de hoje, que gosta muito de ver Nanatsu no Taizai, Boku no Hero e tudo mais. Eu geralmente me aplico aos desenhos antigos, né? Que eu gosto muito dos desenhos antigos. A Shinzo, Naruto, Dragon Ball. Personagens mais musculosos também. Tudo aplicado dessa forma. Lembrando, pessoal, ó, tudo vai ganhando forma no decorrer do momento que você pratica. Aqui é uma posiçãozinha.
Só para vocês entenderem. Eu posso fazer em outras posições, mas teremos variedade de posições aqui para vocês. Vamos aplicar. Antes de nós começarmos a desenhar isso aqui direitinho. Pronto. Aqui nós já temos outra base. Aqui eu fiz quatro estruturas. Poderemos fazer mais uma? Poderemos. Mas vamos entender só essas partes aqui. Aqui eu farei... Agora eu pegarei outro lápis, no caso, né? Outro lápis para fazer a marcação dos detalhes. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu dar uma procurada. Eu gosto muito de praticar essa forma aqui para mostrar para vocês que não é difícil. Geralmente eu marcaria isso aqui com uma caneta. Poderemos marcar com uma caneta, só para ser simplificado para vocês. Lembre que a partir do corpo, a partir do desenho, ele vai tomar forma, mas da maneira que você aprender depois a desenhar as linhas do corpo humano, né? Então tudo mais ele vai ser aplicado. Você vai querer aplicar a orelha. Lembra, pessoal, tudo é uma questão de ponto de vista. Então procurem sempre analisar aonde fica as partes, para onde o boneco vai estar olhando, para onde o personagem vai estar olhando e tudo mais. Vamos aplicar isso agora. Esse aqui, meu personagem, no caso, ele está olhando para cima, né? Basicamente, ele está olhando como se tivesse um ponto de luz aqui, ó, olhando para cima. Então vamos ver. Aplique as melhores formas geométricas, o que você tem em mente, tudo mais. E vai desenhando, porque tudo é uma questão de prática. Opa, aqui como essa estrutura é de uma mulher, faltou os seios dela, mas isso aqui é o de menos. Faremos assim. Pronto. Desenhemos ela assim. Desenharemos, perdoe. Pronto, aqui nós já sabemos que ele está dando uma estruturazinha. Cabelo, isso aqui vocês vão saber colocar depois, mas farei a explicação necessária aqui para vocês. Prontinho. Isso aqui tudo é questão de tempo para vocês aprenderem. Não achem que isso aqui vai entrar de cabeça na cabeça de vocês, porque isso aqui é meio chato de entender. Mas vocês irão entender isso aqui da maneira fácil aqui. Lembrando que corpos de mulher, ele geralmente tem uma estrutura mais leve, como se diz assim, as linhas geralmente são mais finas e tudo mais, para mostrar que a mulher no desenho ela é mais frágil, no caso, né? Geralmente faremos com estrutura mais finas e tudo mais. Isso aqui é depois que vocês aprenderem a fazer contorno e tudo mais, para aplicar para vocês isso aqui da maneira fácil, né? Faremos isso nos 4 desenhos aqui para ensinar para vocês de uma melhor maneira, né? Vocês entenderem isso aqui como é que funciona. Só farei os esboços aqui da parte do movimento, mas não faremos nada de detalhes de pé, nada de detalhes de mão, que é para vocês não ficarem perdidos na hora de fazer o desenho. Ó, pronto, aqui nós já vamos vendo que ele vai ganhando forma. Para a estrutura de mulher, no começo ele é difícil de entender. Mulheres, elas têm um perfil mais, como eu posso dizer, mais frágil, né? Então, geralmente os desenhos eles serão aplicados dessa forma. Eu costumo desenhar nos meus desenhos de mulheres com calcinhas e tudo mais, né? Porque já é uma estrutura melhor para fazer. Só a base.
Não vai ser aquele desenho perfeito de começo assim, porque é só uma explicação. Quando for a hora de nós desenharmos para valer, farei uma videoaula online aqui e nós iremos pegar tudo para fazer os desenhos manualmente. Lembrando, saibam onde botar cada curva. Isso aqui é questão de tempo. Peguem bastante referências de onde serão as curvas e tudo mais. Façam bastante detalhes. Façam bastante detalhes não, apliquem bastante o que eu falei para vocês. A estrutura do corpo da mulher ele é um pouco mais sensível, como se diz assim. Mas aplicando da forma mais fácil você vai entender. Pronto, aqui faremos assim para não nos perdermos com parte de mãos e tudo mais. Faremos um umbiguinho, né? Mulher sem umbigo não é problema. É mutante. Bom, aqui nós já damos para ver que ele já deu uma estruturada. Pronto, aqui nós já temos um desenho base de uma forma, né? Agora vamos fazer aqui a outra parte. Aqui também é um desenho de uma mulher, porque eu já fiz mais com o estilo de... Eu fiz 2 mulheres no caso e 2 homens aqui. Tudo para aplicar da melhor maneira para vocês entenderem. Vamos. Olha lá a estrutura da cabeça. Eu gosto muito de desenhos olhando para cima e tudo mais. Gosto muito de desenhar personagens com poderes e tudo mais, né? Lembrando sempre das curvas certas na hora de desenhar. Não se afobar. Isso aqui vocês vão entender já. Vocês vão entender que depois de aplicar isso aqui no desenho, isso aqui vai se tornar muito mais fácil e melhor para vocês entenderem. Lembra das curvas do desenho, tudo mais. E por aí vamos. Seguimos dessa forma para ser entendido melhor, né? Lembrando, sempre segue o caminho do desenho que vocês querem ali. Vocês desenharam o círculo ali para os seios, façam a anatomia dos seios ali certinha. No começo ele é difícil de entender, para vocês entenderem no começo ele vai ser meio complicadinho, mas vocês irão aprender que é praticar. Que nós já temos quase 2 esboços prontos, ó. E só na brincadeira. Eu não apliquei olho, não apliquei cabelo. Isso aqui ficaria tão bonito quando eu aplicar as funcionalidades dela. Bom, aqui nós já temos um desenho quase pronto. Lembram das curvas que eu falei para vocês, façam sempre as curvas bonitinhas, necessárias. Se você, outra coisa que eu tenho para dizer também, se você não consegue ter uma percepção melhor, se consegue desenhar escutando música e tudo mais, faça isso. Coloca uma musiquinha, vai desenhar, tudo mais, entendeu? Pronto, aqui nós faremos agora o desenho do esboço do masculino, no caso, né?
ele não tem muita coisa para se explicar, porque ele é mais fácil do que desenhar uma personagem feminina. Então, é só uma questão de aplicar o desenho da maneira certa. Faremos ali os esboço do rosto e tudo mais. Não faremos orelhas, não faremos olhos e tudo mais. Porque isso aqui é só um detalhe, no caso que eu apliquei para vocês. Aqui nós temos um desenho de um homem, querendo ou não. Opa, peraí que eu esqueci um detalhe aqui. Geralmente o desenho do homem ele é mais musculoso, né? Os meus desenhos de homens assim tudo mais. Tudo é uma questão de análise aqui. Depois de pegar a manha já era. A mesma coisa funciona com o homem. Seja dos seios, só que, claro, o homem não tem seios, né? Os peitos dele ali, no caso. No começo ele pode sair meio errado, ele nunca vai sair perfeito, mas é só uma estrutura base, no caso. Realmente o homem tem uma proporção de corpo mais quadrada, no caso. Vou aplicar o desenho aqui, numa forma geométrica mais fácil. Prontinho. É um homem musculoso. Nós temos uma base, né? É uma base. Sei que não é, o desenho não vai ficar perfeito, porque se tivesse desenhando para valer aqui, já estaria em outro nível, no caso. É só aquela base mesmo para vocês entenderem que notoriamente ele não é difícil. Apliquem dessa maneira que eu expliquei para vocês ali, que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Lembrando, a estrutura do homem, ele geralmente é mais grossa, tá? Ele não tem aquela cinturinha fina como da mulher. Geralmente ele tem uma estrutura mais tranquila para fazer. Lembrando no começo. Fazemos musculinhos, né? Que o homem sem os detalhes do abdômen ali. Bem diferente. Não precisa ficar perfeito, porque no começo isso aqui não foi aplicado sombra. Teremos uma aula tudo sobre isso também. Agora as coisas já estão se tornando mais fáceis de explicar agora. O desenho já vai em si, já vai ficar mais... Vai ficar bem melhor para desenhar já. Isso aqui geralmente o homem eu faço de sunguinha, no caso, né? Sunguinha não. Cueca box no caso, né? Prontinho. Temos um desenho base de um corpo masculino. Faremos a mesma parte da mulher ali no caso, que ele, claro, o homem ele tem menos curva, ele não é tão musculoso de pernas e coxas como a mulher. A mulher geralmente ela tem uma coxa mais grossa e tudo mais. Mas a forma de se aplicar é a mesma, tá? Desenho, geralmente eu faço para os desenhos ele ficar com um vídeo mais curto para vocês entenderem melhor, mas acho que os desenhos vai começando a ficar um pouco mais estruturado, vai começando a ficar mais dificilzinho. Mas ó, pronto, já temos um outro esboço de corpo. Agora vamos fazer esse aqui, geralmente posicionado para o lado e tudo mais, né? Ó, a orelha geralmente é feita aqui, ele é puxado mais, tudo mais.
Estrutura do corpo, tudo. Prontinho. Pronto, aí vai puxar lá a parte do peito do homem e tudo mais. Lembrando, tem parte do corpo humano que elas ficam relaxadas e tudo mais. Então, se você for fazer um movimento de braço aberto, um braço fechado e tudo mais, ele tem um outro espectro também. Deixa eu ver aqui, fechou. Aí o ombro, geralmente eles são mais largos. Estrutura um pouco mais dinâmica, melhor. Olha como o desenho vai tornando forma. Tudo uma questão de análise do desenho. Já eu vou estar postando esse desenho aqui para vocês entenderem melhor. Lembrando, não farei o desenho na estrutura de farei ele perfeito agora, que aqui é só para vocês entenderem a base dele. É uma forma resumida e prática também de desenhar também. Pra vocês entenderem também da melhor forma. Toda segunda eu tiro esse tempinho aqui, ó, para mim explicar para vocês, mas durante o final de semana eu tatuo, que daí os dias de semana eu cuido do pequeno, do meu filho. E sábado, domingo, depois de fazer as tatuagens e tudo mais, eu tento aplicar isso aqui na forma do desenho. Ser melhor. Vamos ver. Lembrando, façam sempre os esboços, não se desanime se ficar meio torto aqui, meio torto ali, o desenho nunca vai sair perfeito de cara, tá? Então, aqui já muda um pouquinho, mas não é aquelas coisas. E por aí vamos, meus amigos. Fazer um biguinho, né? Pá. Aqui, ó, como ele já mudou, então geralmente a posição dele já tá mais mudada já. Mas a parte da cuequinha aqui, ele fica no mesmo movimento. Ele só muda a posição do lado. Prontinho, aqui nós já temos a base. Agora só fazemos as curvas, né? Porque é o principal. Aqui geralmente o homem ele tem um pouco mais de músculo na parte da perna aqui, coisa. Lembrando, vocês também aplicarão o desenho da melhor forma que vocês imaginarem. Geralmente o personagem pode ter pernas maiores, pernas menores e por aí vai. Corpo humanos maiores, entendeu? As partes do corpo humano maiores. Mas é uma forma melhor para aplicar isso aqui para vocês, porque eu não consigo explicar de outra forma para vocês, que essa é a parte mais fácil para mim, no caso. Isso aqui geralmente pontos de fuga, ele é aplicado no final das aulas e tudo mais, depois você aprender a estruturar o corpo humano e tudo mais. Mas aqui, como eu falei para vocês, ó, já temos 4 montagens de corpos, ó. Não ficou difícil, ele ficou fácil de aplicar, ó. Parece difícil, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, vocês aplicando essas partes ali, que nem eu falei, pontos de fuga, aplica da maneira mais fácil, ó. Puxa de um lado, puxa do outro, e por aí vai. A mesma coisa funciona com cada desenho. A estrutura do desenho, ele é difícil de aprender, então não se peguem em anatomia, não se peguem em coisa... nesse tipo de situação meio que fica difícil entender, para vocês entenderem. Tentem sempre aplicar o desenho da melhor forma. Imagine, querem desenhar uma pessoa, vai lá, imagine aquela pessoa em formas circulares, em formas triangulares e tudo mais, entendeu? Mas aqui foi uma videoaula explicando a base do que é ponto de fuga, para vocês entenderem, né?
Agora, a próxima aula, eu acredito que nós já podemos dar continuidade a fazer os acessórios, fazer as roupas e tudo mais. Aí faremos um desenho diferente, aí já começamos a aplicar o desenho com rostos e detalhes e tudo mais. Fechou, meus alunos? Tamo junto, espero vocês aqui na próxima aula. Continue assistindo os vídeos, porque daqui para frente a tendência é só melhorar. O começo ele é difícil. O desenho ele não é fácil no começo. Então, se você buscar praticar, buscar entender como é que são os desenhos, você vai aplicar ele da melhor forma, você vai conseguir desenhar o que você quiser, seja personagem favorito, seja criar os seus próprios desenhos, seja criar carros e tudo mais. Aqui não, as formas geométricas, elas não são só aplicadas para corpo humano, elas são aplicadas para tudo, seja para árvores, seja para colunas, muros, seja para casas, prédios, seja para carros, caminhões, lagos e tudo mais. Tudo ele vem da estrutura da dinâmica do ponto de fuga. Então, depois de você aprender a olhar isso aqui, a partir do momento vai chegar uma hora que você não vai mais precisar estar usando as linhas guias e tudo mais. Você vai conseguir aplicar isso de uma maneira melhor e mais fácil. Então, aguardo vocês aí na próxima aula. Fiquem com Deus. Tamo junto aí, pessoal. Valeu.